A Bíblia diz no livro de Jonas, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Então hoje nós vamos começar o estudo do livro de Jonas, do profeta Jonas. Por quê? Porque no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus falou sobre Jonas. E aí eu expliquei, ou pelo menos eu tentei explicar, assim, o significado, a importância deste profeta e deste livro. E achei por bem de nós estudarmos Jonas dentro dessa proposta que a gente está fazendo nesse ano de 2025, o Novo e o Antigo e o Novo Testamento, explicar a Bíblia de uma forma completa, do Gênesis ao Apocalipse. Então, estudamos Mateus e Marcos. E agora a gente vai ver Jonas. E na sequência, já vou dar um spoiler, Naum. Por quê? Uma coisa explica a outra, uma coisa chama a outra, uma coisa puxa a outra. Então vocês vão ver por que o Senhor Jesus citou o Jonas. Quando era pedido um sinal, ele disse: nenhum sinal vai ser dado para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então nós vamos estudar este livro que é genial, interessantíssimo, é uma narrativa, é uma das histórias bíblicas que as crianças mais conhecem. Depois de Davi e Golias e da Arca de Noé, vem Jonas. Jonas e o grande peixe. Então, é uma história muito fácil de ler. Tu lê muito rápido, mas aqui no canal A Bíblia Diz, nós vamos fazer o que temos feito. Ponderar, parar e ler versículo por versículo, capítulo por capítulo. Então, neste primeiro capítulo, a gente já vê a palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, quer dizer, isso é um indício de que Jonas é um profeta, porque a palavra de Deus vem para os profetas. Os profetas são boca de Deus, porta-voz de Deus. Eles falam aquilo que Deus manda. Então, vimos João Batista, que ele falava o que Deus mandava falar e ele não tinha medo. Ele enfrentava os poderosos, porque ele falava o que Deus mandava, ele obedecia. O livro de Jonas, ele é um livro profético, ele está entre os chamados profetas menores, que nada tem a ver com a profecia, mas sim com o tamanho dos livros. Por quê? Porque quando tu vai ver Isaías, Jeremias, Ezequiel, são muitos capítulos. São livros muito extensos, que já temos vídeos no canal A Bíblia Diz. Mas Jonas, Naum, Miqueias, Amós, Obadias, os profetas menores têm essa nomenclatura porque seus textos são mais objetivos, são resumidos, vamos dizer assim. Então a gente já sabe que Jonas é um profeta. Só por causa a palavra do Senhor veio a Jonas. O que é Jonas? Qual é o significado? Jonas quer dizer pomba, manso, meigo. Filho de Amitai. O que é Amitai? Amitai é verdadeiro, fiel, certo, correto. Então temos aqui tanto o filho quanto o pai com significados positivos, né? O que o livro fala? O livro fala de uma profecia contra
Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Aí a gente começa a estudar, vamos dizer assim, o caráter desta profecia, o porquê, o motivo, né? O objetivo dessa profecia era pregar contra a maldade de Nínive. E o que é Nínive? Nínive é uma grande cidade, é a capital da Assíria. Mas nós já estudamos em Gênesis 10, 11 sobre a grande cidade de Nínive, Nimrod. Se a gente vai lá em Gênesis, canal A Bíblia Diz, o canal da Bíblia aberta. Nós estamos com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia. Então vamos em Gênesis, capítulo 10, verso 11. Nós estudamos, temos uma playlist sobre Gênesis. Então vamos ver. Gênesis 10, verso 11. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive. Quem? Nimrod. Nimrod edificou Nínive na Assíria. A Síria hoje em dia é o Iraque, tá? Só para localizar. Este livro fala da, como que eu posso dizer, maldição, julgamento, castigo, né? Punição, juízo de Deus contra Nínive. E nós temos uma outra referência a respeito de Jonas, em 2 Reis 14, 25. Vamos ver. 2 Reis 14, 25. Segundo Reis, eu tô no primeiro, tenha um pouquinho de paciência. 2 Reis 14, 25. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gat-Efer. Então, nós temos uma referência de Nínive em Gênesis e uma referência sobre Jonas em Reis. E aqui diz que Jonas era servo de Deus, era profeta. Por que eu tô falando isso? Para que tu entenda quem é Jonas e quem é Nínive e por que certas coisas vão acontecer. Este livro, ele é muito estudado porque Jonas tem uma personalidade, vamos dizer assim, muito controversa. Ele age de uma forma muito infantil. Ele é imaturo em algumas atitudes, mimado, segundo alguns comentaristas. E outros já pegam mais pesado, dizem que ele é ridículo. E se tu nunca leu Jonas, tu vai entender logo, logo. O que mais que a gente pode encontrar neste livro? A soberania de Deus. Deus é soberano sobre a criação, sobre tudo e todos. E nós temos exemplo sobre o próprio Jonas, sobre o peixe que engole Jonas, sobre a planta que Deus manda nascer, tipo, do nada, o verme que Deus manda também, tipo, do nada para comer a planta, e vento, mar, tempestade, enfim, a natureza como um todo. E nós estudamos nos livros proféticos que sim, isso é muito comum, Deus usar a natureza para trazer juízo sobre pessoas, nações, povos, e também para reforçar a sua soberania, para mostrar quem manda, né? Então,
Com essa breve, essa pequena introdução, nós vamos entrar neste livro que é muito conhecido pela compaixão e misericórdia de Deus, e não de Jonas, e não do profeta. Então a ordem era bem clara, a ordem era bem clara. Jonas tinha que se levantar, tinha que ir e pregar contra Nínive. Essa era a ordem do Senhor. Pensa que Nínive é um lugar hostil, é um lugar pagão, é um lugar idólatra. E a história conta que eram extremamente cruéis, eram pecadores. Então, Jonas está sendo chamado a ser luz, sal, né? Está sendo chamado para pregar o arrependimento. 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Então, a ordem era, levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Aí no 13 diz, sim, Jonas se levantou. Mas para quê? Para obedecer a Deus? Não, para fugir da presença de Deus. E isso dá para Jonas um outro título, além de todos os que eu falei. O profeta fujão. Jonas fugiu da presença de Deus. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então o profeta fujão, ele desceu. Ele pagou a passagem e foi para longe. Longe de Deus, longe da presença de Deus, longe da vontade de Deus, longe da ordem de Deus. Assim como muitos de nós que quer desobedecer, que quer teimar, né? Que quer medir forças contra Deus. Quando tu já sabe o que Deus está te dizendo, o que Deus quer que tu faça, e tu vai para o outro lado. E olha que interessante, ó, desceu. Desceu. Este verbo indica algo inferior. Tá caindo. Desceu. Foi para baixo. Rasteiro. E pagou. Quer dizer, quando a gente quer desobedecer, quando a gente quer ir para longe da presença de Deus, nós vamos ter que pagar a passagem. Nós vamos ter que arcar com as consequências dos nossos atos, das nossas decisões. Totalmente diferente quando a gente se entrega, se rende, se sujeita, se submete à vontade de Deus, que Ele cuida de tudo. Aqui Jonas fugiu, desceu, pagou a passagem. 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então aqui tu vê a soberania de Deus. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Então quem é que controla o vento? Lembra que os discípulos falaram para Jesus, quem é esse que repreende os ventos e o mar? Pois bem, olha a resposta em Jonas. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, houve uma tempestade, uma violenta tempestade enviada, mandada por Deus. 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Então, enquanto os marinheiros estavam clamando cada um ao seu próprio Deus, estavam temendo por suas próprias vidas, Jonas estava dormindo profundamente. E aí eu tenho que chamar a atenção de vocês. Jonas, porém, dormia profundamente. Tu lembra do Senhor Jesus? Jesus, porém, dormia. Nós temos até um vídeo no canal sobre o sono a partir deste versículo. Então, Jonas estava dormindo profundamente.
alheio a tudo que estava acontecendo. Assim como o Senhor Jesus, que também dormiu, descansou, repousou, enquanto os discípulos estavam muito abalados com a tempestade. 6. O capitão do navio se aproximou de Jonas e ele disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então agora o capitão, lembra que falou dos marinheiros? Pois bem, agora o próprio capitão manda Jonas orar. Quer dizer, tá todo mundo orando, clamando, procurando a salvação e tu tá dormindo? Então o capitão manda Jonas orar. E aí, a forma como ele se dirige a Jonas também nos lembra de Jesus. Só que agora Jesus no Getsemane, quando ele leva Pedro, Tiago e João. E ele vai orar e pede para eles vigiarem. E aí ele volta e encontra os 3 dormindo. Acabamos de estudar esse texto. E aí Jesus pergunta: mas vocês estão dormindo? Mas vocês não conseguiram vigiar nenhuma hora? Vocês têm que orar. A carne é fraca, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí eles, levante-se e invoque o seu Deus. O capitão está falando para Jonas. Muito parecido, muito semelhante com o que o Senhor Jesus falou para os discípulos no Getsemane. 7. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Gente, eles fizeram um interrogatório, porque havia caído as sortes sobre Jonas. 9. Jonas respondeu: eu sou hebreu. E temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então, olha que forte, né? Os marinheiros, que eram pagãos, estavam orando. E o profeta, que era crente, era o culpado. O culpado era o que conhecia Deus. E esse monte de pergunta que eles fazem, né? Os marinheiros diziam uns aos outros. Eles estavam muito nervosos. E Jonas não estava nem aí com tudo que estava acontecendo. Então Jonas responde, né, no 9. Eu sou o hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Sim, ele deu um testemunho aqui, né? 10. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Tipo, o que tu aprontou pro teu Deus fazer isso, né? Porque o que acontece? Quando tu vai lá pro 5, tá escrito, ó: então os marinheiros ficaram com medo. No 5 eles estão com medo. Agora, eles estão com muito medo. No 10. Os homens ficaram com muito medo. Então, eles estavam com medo por causa do mar, do vento, da tempestade. Quando eles descobrem que Jonas teme o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, aí eles tiveram muito medo. Então, esses marinheiros, eles estão mais crentes do que o próprio profeta. Por quê? Eles temeram a Deus. Eles temeram o Senhor, né? E eles querem saber: o que tu aprontou, Jonas? O que tu fez, Jonas? Para estar acontecendo tudo isso. Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então, o que significa que Deus estava apertando mesmo, estava testando, provando.
Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Quer dizer, quanto mais a situação se esclarecia, maior ficava a tempestade. E isso é uma lição para nós. Às vezes, as coisas pioram antes de melhorar, para testar a nossa fé, para saber o que está dentro do nosso coração. 12. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa tempestade caiu sobre vocês. Então, Jonas está bem consciente que ele atraiu a ira de Deus, né? Essa tempestade, essa violência toda, é porque ele estava em desobediência. E aí, eu tenho que lembrar de outra passagem dos evangelhos, em que o Senhor Jesus fala que ai daquele por quem vem o escândalo, ai daquele que é uma pedra de tropeço. O que era para fazer, né? Pendurar uma pedra no pescoço e jogar aonde? No mar. Então vocês estão vendo quantas semelhanças do livro de Jonas com os evangelhos, com o Novo Testamento, e era isso que eu queria mostrar para vocês. 13. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, o que acontece aqui? Os homens estão se esforçando para não jogar Jonas ao mar. Eles estão fazendo um esforço humano para salvar Jonas, para poupar a vida de Jonas. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque eles vão jogar ele no mar. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Tipo assim, ó, foi tu que fez a tempestade, foi tu que mandou esse vento, foi tu que deixou ele vir para nosso barco. Quer dizer, aqui tem um resumo do que eu falei, da soberania de Deus e do entendimento, do discernimento desses marinheiros pagãos que, de acordo com o relato, como eu disse, eles estão mais crentes do que o próprio crente, eles estão mais crentes do que o profeta. E aí, esse versículo é muito interessante, porque eles estão rogando ao Senhor e eles não querem ser culpados do sangue de Jonas. Não faças cair sobre nós esse sangue inocente. Porque sim, eles estão prestes a jogar Jonas no mar. E o que significa jogar uma pessoa no mar? Que ela vai se afogar, que ela vai morrer. É o que no 99% dos casos, né? Vamos dizer assim, vai acontecer. Ainda mais no meio de uma tempestade como essa. Então o que eles fizeram? Eles oraram. Eles estavam se esforçando para não fazer isso. Mas era isso que precisava ser feito. Era essa a vontade de Deus. A soberania de Deus estava determinando isso. Por quê? Porque foi Deus que mandou o forte vento. Foi Deus que mandou a tempestade. Tudo estava e está no controle do Senhor. Então eles oram, porque o esforço deles estava sendo inútil, né? Não estava dando resultado. 15. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então, olha só o sofrimento até aqui, que a gente não imagina quanto tempo, né? Lançaram Jonas no mar, a fúria do mar se acalmou. Então, esses homens temeram muito o Senhor. Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então eles viram com os próprios olhos deles o mar se acalmar depois que Jonas foi lançado. A ira de Deus contra os filhos da desobediência é outro versículo do Novo Testamento. E aqui a gente está vendo a ira de Deus contra o filho desobediente, que é Jonas. E quando eles temem ao Senhor,
eles fazem o que com este temor? Eles oferecem sacrifícios e fazem votos. Então nós temos visto isso, que temer ao Senhor não é um sentimento. Temer ao Senhor é amor. Temer ao Senhor é adoração. Temer ao Senhor é respeito, é reverência, é humilhação, é tu saber quem é que manda, né? É obedecer, é obediência. E é servir, é querer agradar a Deus, fazer algo em prol deste Deus, desse Senhor, servir a Ele. Então aqui tu vê que esses marinheiros foram impactados, né, por tudo isso que aconteceu e passaram a temer muito o Senhor. 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Foi o que eu falei no início. Então, a soberania de Deus aqui também, em relação ao peixe. Tudo aqui é Deus que está no controle. E agora, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Isso é muito forte, porque nós já vimos várias situações de catástrofes, terremotos, tempestades, de tsunami, fenômenos da natureza em que os animais sabem antes dos seres humanos. Com toda a tecnologia, com toda a capacidade de prever, né, ou prevenir desastres que a humanidade tem, os animais sabem antes. Por quê? Porque Deus fala, Deus se expressa. Nós somos indesculpáveis, porque Deus se revela pela criação, pela natureza. E há uma conexão eterna, perfeita, completa entre Deus e a natureza. Quem escolheu um bom, quem bagunçou tudo, fomos nós, os seres humanos, o pecado que entrou no jardim. Então aqui Deus ordenou para o peixe e o peixe não teve essa de, eu vou obedecer, não vou obedecer. Jonas sim, né? Jonas se levantou, mas não foi para Nínive, foi para Tarsis. O peixe Deus ordenou e ele obedeceu. Qual era a ordem? Engolir Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então aqui também, o que eu tenho que falar para vocês? Da ressurreição do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus esteve morto por 3 dias. No 3º dia ele ressuscitou. Então nós temos aqui outra semelhança, outra simbologia, outra comparação com o Senhor Jesus. O fato de Jonas ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então eu convido vocês para continuar o estudo, a leitura do livro de Jonas. Hoje nós vimos a fuga de Jonas, que Jonas, né, é conhecido justamente por ser este profeta fujão, que desobedeceu a Deus. E amanhã é o capítulo 2.